Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Mais uma vez um privilégio, uma honra podermos juntos, de forma virtual, de forma online, meditarmos um pouco mais acerca da riqueza das Escrituras Sagradas, meditar um pouco mais acerca dessa belíssima carta de Paulo aos Efésios, que nós já temos meditado no decorrer dos últimos meses. Temos nos debruçado, nós da Igreja Presbiteriana da cidade, temos nos debruçado sobre os escritos paulinos, sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, por entendermos a necessidade. Como o próprio apóstolo Paulo ele vai declarar ao escrever a Timóteo, que haveria um tempo, haveria de chegar um momento em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. E acreditamos que esse tempo se caracteriza muito, né, como um tempo onde as pessoas criaram um certo repúdio, uma certa ojeriza, um nojo quase, que é uma palavra forte, mas não conseguem mais ouvir a sã doutrina e aceitar a sã doutrina, a doutrina das escrituras, sem fazer cara feia, sem repudiar, sem considerar um conteúdo ultrapassado, retrógrado, um conteúdo inapropriado para o tempo atual. Né? É uma característica muito do nosso tempo, da hipermodernidade ou pós-modernidade, como você bem queira chamar, essa relativização da verdade, o questionamento acerca de verdades que outrora eram inegociáveis, hoje em dia já se levantam questionamentos se elas são válidas ou não, ou se são de fato verdade, ou se é verdade que se aplica a todo mundo. Então é oportuno nos debruçarmos sobre aquele que é talvez o principal sistematizador do Evangelho de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos, aquele que pegou a tradição cristã e trabalhou mais detalhadamente através de suas cartas essas direcionadas às igrejas, como é o caso da carta aos Efésios, como também cartas pastorais, em que ele instrui, em que ele dá recursos, ensinamentos para os pastores que ele então designa para algumas comunidades, que é o caso de Timóteo e Tito. São as chamadas cartas pastorais. Efésios é uma das cartas também que normalmente é chamada de uma das cartas da prisão, em que Paulo escreve, e é por isso que ela se assemelha muito em conteúdo a outra carta que é desse período, tem essa característica, que é a carta aos Colossenses, que nós já estudamos. Você pode acompanhar depois lá na playlist. Então é um conteúdo riquíssimo, porque, como já falamos nas aulas anteriores, é um conteúdo em que Paulo ele vai dar base, fundamento, estrutura doutrinária para a igreja e para os cristãos de Éfeso, melhor dizendo, para a igreja que estava localizada em Éfeso, um contexto difícil, um contexto pagão, nós já comentamos sobre isso, uma realidade hostil ao Evangelho. O apóstolo Paulo sempre sofreu oposição em seu trabalho em Éfeso, basta você olhar o livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo ele vai pregar nessa cidade e por haver, melhor dizendo, uma quantidade grande de conversões, a economia, a situação socioeconômica da cidade é afetada, afinal de contas, todo o comércio girava em torno da deusa Diana ou Artemis, que nós já comentamos na aula passada, só para refrescar aqui a memória de vocês, por causa desse comércio, de toda a realidade daquela cidade estar envolvida no templo da deusa Diana. Nós vemos lá que os mercadores, os comerciantes que comercializavam estatuetas, chaveiros, coisas, coisas características da deusa Diana, pequenas estatuetas para guardar no bolso, para juntar, para colecionar, para guardar como um tipo de amuleto, tudo isso era vendido, e aí aquilo começa a mexer com a economia da cidade, porque as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão abandonando a idolatria, e aí há
uma oposição por parte desses comerciantes e de muitos outros que adoravam a deusa Diana ou dependiam economicamente de todo esse comércio que havia em torno do templo dessa deusa. E aí eles gritam por horas: grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios. Paulo é perseguido, Paulo e seus companheiros são perseguidos. Isso é um pouco aí da situação em que se encontrava aquela cidade, e a igreja estava inserida dentro desse contexto. O trabalho em Éfeso é um trabalho frutífero do apóstolo Paulo. É uma igreja que pela leitura, no decorrer da leitura da carta, você percebe que a igreja ela era uma igreja que sofria sim ataques, dificuldades, mas era uma igreja fraternal, uma igreja que, apesar das dificuldades e dos dilemas, era uma igreja que vivia em comunhão. E isso, nesse sentido, nós devemos nos apegar a essa carta como uma carta para fortalecimento da comunhão, da união mútua entre cristãos. Hoje em dia a gente tem visto, e aí a gente já tira uma aplicação só do contexto geral da carta aos Efésios, que é o tipo de igrejas que a gente tem visto por aí, um tipo de igreja de mercado. Não estou falando de mercadores da fé, gente que comercializa a fé, isso também existe. Mas estou falando de um perfil de igreja que tem se tornado bastante comum, de comunidades em que você vai, se beneficia daquilo, você vai como um consumidor. Nesse sentido que eu quero explicar. Você não quer ter comunhão, você não quer ter contato, você não quer que as pessoas saibam o seu nome, conheçam você, conversem com você. Você não quer fazer isso com ninguém, você não quer conhecer ninguém também, conhecer o nome. Talvez conhecer somente o nome do pastor já está bom. Você vai como um consumidor da fé. Você vai ao templo no domingo, você não fala com ninguém. Aí são templos normalmente repletos de pessoas, muita gente, mega igrejas. Você chega lá, você senta, não fala com ninguém, ninguém fala com você. Você assiste o culto, você participa do culto do seu jeito ali, sentado, sem falar com ninguém. Você ouve os cânticos, canta junto lá com o ministério de louvor que está na frente. Você ouve a pregação da palavra. Você sai, você não fala com ninguém. Você não tem um vínculo, você não tem um elo ali com aquela comunidade. Você simplesmente entra e sai sem ser visto muitas vezes. Isso porque você realmente quer. Essas pessoas realmente querem. Eu não quero ter relacionamento com ninguém na igreja, amizade, vínculos, fraternidade. Não quero. Quero ir. A pessoa vai, entrega sua oferta, seu dízimo, consome, como se a pessoa estivesse indo ao mercado, né? Ela desfruta daquele momento. Normalmente essas pessoas, se elas são ofertantes e dizimistas daquela comunidade, elas esperam um conforto, né? É uma igreja com ar-condicionado, poltronas acolchoadas, cadeiras acolchoadas. Elas saem dali e pronto, vão para suas casas, viver suas vidas. De segunda a sexta, de segunda a sábado, elas não têm nenhum vínculo, nenhum tipo de relacionamento com mais ninguém da igreja, nenhum contato, nenhum grupo pequeno, nenhum grupo de estudos, nada. Então, a gente tem visto isso acontecer muito, que é uma característica da hipermodernidade, da pós-modernidade, que é um individualismo. As pessoas não querem mais participar tanto da alegria quanto do sofrimento do outro, né? Que é uma característica da Igreja de Cristo. Então, a carta aos Efésios, ela se torna fundamental. Por quê? Porque nós vemos isso crescer hoje em dia. As pessoas, eu não quero, tenho muito problema, não quero. Quanto mais eu me envolvo na igreja, mais problemas eu tenho, mais problemas eu conheço, e aí eu fico mal. Mas olha só, problemas vão ter em qualquer organização. A igreja não está excluída dessa realidade. O que acontece é que você é chamado por Cristo Jesus para viver relacionamentos, tanto com Ele, tanto com Deus por meio de Cristo, quanto o relacionamento mútuo, o relacionamento comunitário que a igreja exige, de certa forma. Não tem como ser igreja sozinho. Então nós somos chamados a viver relacionamentos. Então a carta de Paulo aos Efésios, ela é incrível porque ela vai exaltar essas virtudes e esses valores que uma comunidade cristã deve ter, e muito mais uma comunidade cristã inserida num contexto hostil ao evangelho.
né? Assim como em Éfeso, nós vivemos num tempo também onde as pessoas, o comércio, a estrutura socioeconômica do nosso país, a estrutura socioeconômica do nosso estado, do nosso município, muitas vezes gira em torno de turismo sexual, coisas do tipo, né? O que a gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né, não o estado, não tenho conhecimento acerca desses dados, mas a cidade do Rio de Janeiro é uma das maiores do mundo em turismo sexual, né? Então as pessoas incentivam turistas a virem para cá para se relacionarem com prostitutas e coisas do tipo. Então a gente vive numa sociedade que há um incentivo, por quê? Porque a economia, de certa forma, é beneficiada por causa de certas práticas que as escrituras condenam. Já falamos um pouco disso na semana passada. Nós vivemos num contexto não muito diferente, numa realidade não muito distinta da realidade vivida por esses cristãos da carta de Paulo aos Efésios. Então essa breve introdução é para fazer nos lembrar um pouquinho, essa breve, nem tão breve, né? Quase 10, 11 minutos aí dessa introdução, mas que ajudam cada um de vocês a perceberem um pouco desse contexto aí, dessa realidade em que se encontravam esses cristãos. E aí Paulo ele vai dar essa base. Basicamente, assim como a carta aos Colossenses, antes da gente ler o texto, Paulo vai dar uma base, uma parte doutrinária da carta, onde ele vai falar sobre a salvação, a predestinação, a eleição, a soberania de Deus em resgatar o pecador que estava morto, literalmente. A pessoa estava no sentido mais forte da palavra, é a ideia de que alguém estava incapaz de produzir vida, de viver sozinho, né? de experimentar vida sozinho. Essa é a ideia. A pessoa estava morta em delitos e pecados. Então, assim, a pessoa morta é uma pessoa sem vontade, sem volição, sem expressão, sem desejo. E aí Deus ele intervém, salva em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo vai falar sobre a união com Cristo e as consequências dessa união com Cristo também, assim como ele faz aos Colossenses. No estudo da semana passada, a gente refletiu um pouquinho sobre alguns aspectos práticos que resultam dessa união com Cristo, do fato de nos despirmos do velho homem e de nos revestirmos do novo homem. E aí nós entramos no capítulo 5. E aí nós vamos ler agora capítulo 5, os primeiros versículos. Mas antes eu gostaria de orar, falar com Deus, buscando aí a direção do Espírito Santo, tanto para mim quanto para os irmãos aí que estão acompanhando, para que a gente desfrute de um bom momento aí de contato com as Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Deus, pela oportunidade que temos de meditar acerca dela, de aplicá-la à nossa vida, Deus, com o teu auxílio, com o auxílio do teu Santo Espírito. Deus, agora vamos ler a tua palavra, que o Senhor nos dê concentração, que a leitura seja feita com atenção e reverência. Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos ler, meus irmãos. Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. A gente tem usado bastante ela. Não é a mais usada na nossa igreja, mas é uma das versões que a gente tem usado bastante. Então nós vamos ler Efésios, capítulo 5. Vamos ler a princípio até o versículo, só um momento. Vamos ler até o versículo 7 a princípio, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento. Mas a princípio vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de aroma suave, de odor suave. Verso 3: Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos.
nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que a ele resistem. Não vos torneis, pois, coparticipantes das suas ações. Vamos ler até o versículo. Vamos ler até o versículo 14. Verso 8. Outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Antes denunciai-as, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo que é manifesto. É por isso que se diz, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. A palavra do Senhor. Queridos, nós podemos ver aqui na leitura algumas características com o texto anterior. Nós falamos aqui sobre palavras impuras, palavras torpes. Você pode clicar no vídeo anterior que você vai ter vai ver um pouco mais do que eu estou falando. E aí, não muito diferente, quando nós chegamos ao 5º capítulo, nós aprendemos que a caminhada do cristão, ou a conduta do crente, que é essa parte parenética, essa parte exortativa da carta, que Paulo vai tratar desses aspectos mais práticos que dizem respeito a viver cristão, ao modus operandi do crente, a maneira como ele deve viver, nós aprendemos que a conduta do crente, a caminhada do cristão, que é a caminhada digna da vocação do crente, é aquela que caminha no amor, caminha na luz e caminha com sabedoria. Eu dividi esse capítulo nessas 3 partes. Entretanto, eu acredito que pelo tempo não vamos ter oportunidade de estudar as 3 partes. Talvez fique para outra semana. Mas quando nós olhamos para os primeiros 7 versículos, que é até onde eu estava pensando em falar, nós vemos que o apóstolo Paulo nos convida a viver em amor, a lembrarmos do amor de Deus para conosco, do amor de Deus que se revela em Cristo Jesus para conosco, a fim de levar os crentes de Éfeso e nós também, que também somos leitores dessa carta, que é uma carta em que Paulo fala inspirado pelo Espírito Santo, a viver de modo digno, a exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso implica em caminharmos em amor e caminharmos no amor. Quando nós vemos o apóstolo Paulo nos convidando os crentes a caminharem no amor, na luz e na sabedoria, como nós vemos nesse trecho da carta, nós entendemos a partir disso o que é sermos imitadores de Deus como filhos amados, que é o que ele vai dizer logo no primeiro versículo do texto que nós acabamos de ler. E isso deve ser vivido por nós porque Deus é de fato amor, luz e sabedoria. E assim como Deus é amor, luz e sabedoria, personificados em Cristo Jesus, nós também devemos buscar imitá-lo para que o nome dele seja glorificado e para que o mundo possa ver através de nós a grandeza do Evangelho, o testemunho, através do testemunho vivo que vem da Igreja de Cristo, que vem do povo de Deus. Portanto, nós vamos partir desse princípio. Já falamos dos aspectos doutrinários. Agora Paulo nos convida a imitarmos a Cristo, que é a personificação do amor, da luz e da sabedoria de Deus, e a vivermos dessa maneira, imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é aquele que nós devemos olhar, imitar e viver de acordo com
a vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos partir disso. Nós devemos caminhar no amor. E como é possível caminhar no amor a partir do texto que nós lemos? Para caminharmos no amor, em amor, nós devemos, em primeiro lugar, seguirmos a Cristo como nosso maior exemplo. Seguimos a Cristo como nosso maior exemplo. E aí nós vemos o texto vai dizer: tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós. Cristo, nosso maior exemplo de amor, e um amor sacrificial. Quando a gente fala em amor nas Escrituras Sagradas, alguns sentidos se confundem muitas vezes, porque o nosso conceito de amor moderno, pós-moderno, é bem diferente do conceito bíblico, expresso pelos autores bíblicos acerca do que é o amor. Nós geralmente tratamos o amor como um mero sentimento, e os escritos bíblicos tratam o amor muito mais como uma ação, como um ato, algo muito mais concreto do que abstrato. Algo muito mais concreto do que abstrato. E aí isso se expressa principalmente nas distinções que o grego faz dessa palavra, que muitas vezes nós traduzimos simplesmente por amor. Normalmente se usa eros para explicar o que é um amor mais ligado e conectado com o sentido de paixão, que nós normalmente usamos, algo mais carnal, mais físico, uma atração mais física, mais ligado à sexualidade. Por isso que é a palavra eros, de onde vem a nossa palavra erótico, erotização. Todas essas palavras derivam dessa palavra grega eros, que está muito mais próxima ao nosso conceito de paixão. A paixão ardente entre um homem e uma mulher, enfim, está mais ligado a esse conceito de eros. Também nós temos uma palavra que muitas vezes se confunde com amor, amizade, que é philo, ou philon, que como eu disse, está muito mais conectada, muito mais ligada à amizade. E nós temos esse conceito mais forte, mais profundo, que tem mais relação com a ação do que com o sentimento, que é o amor ágape. E aí, quando nós falamos do amor ágape, nós estamos falando do amor que normalmente é atribuído ao próprio Deus, que é um amor sacrificial, um amor que se dá pelo outro, um amor que se coloca no lugar do outro. Geralmente, ele é atribuído ao amor, o amor de Deus. Essa palavra é atribuída ao amor de Deus para conosco justamente por isso, porque como sacrifício, Deus entrega o seu único filho para morrer em nosso lugar. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que o amor de Deus para conosco se manifesta no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é um amor que não espera retorno, no sentido de, na verdade, é um amor, melhor sendo mais claro, um amor que não é um amor comprado, não é um amor barganhado, não é um amor que é assim, olha, eu faço isso porque você fez isso. Na verdade, o que Deus faz por nós, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, é justamente fazer algo por gente que não fez nada por ele. Nós, pelo contrário, éramos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, pecadores, mortos por natureza, condenados naturalmente por conta do nosso pecado à condenação eterna, mas Deus nos dá vida em Cristo Jesus, e esse ato de amor é um ato em que Deus não barganhou conosco. Nós não barganhamos com Deus, melhor dizendo. Nós não demos nada para Deus para que Ele nos desse esse amor. Então essa é a característica desse amor mais profundo, desse amor ágape, desse amor sacrificial, desse amor que está mais ligado a um ato do que a meramente um sentimento. Então, como nós caminhamos no amor? Quando nós olhamos para esse amor com o qual Deus nos amou. Quando nós seguimos a Cristo Jesus e olhamos para a vida de Jesus e aplicamos a vida dele
como exemplo na nossa vida, nós vemos o que é verdadeiramente amar. Por quê? Porque Jesus ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Como eu falei, acabei de falar sobre Romanos capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, em que Paulo fala justamente isso, que Deus ele entrega Jesus Cristo por nós, Jesus Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos santos, não tínhamos feito nada, na verdade éramos inimigos, mas ainda assim Deus manifesta o seu amor para conosco, e ele se oferece, Cristo, ele se oferece como oferta e sacrifício em nosso lugar. Isso é um conceito já ainda veterotestamentário, quando você, para alcançar perdão, não que os sacrifícios do Antigo Testamento apaziguassem plenamente a ira de Deus, mas apontavam para Cristo como o Cordeiro perfeito, que ao morrer e ter seu sangue derramado, traz redenção, traz libertação e traz perdão. Então, Cristo é o Cordeiro perfeito. Cristo é o Cordeiro perfeito. Aquelas manifestações do Antigo Testamento, de sacrifícios, de ritos, de festas, eram apontamentos para o que Cristo haveria de fazer no futuro. O que no nosso caso é o que Cristo já fez. Então, para que houvesse expiação, para que houvesse perdão de pecados, o sangue deveria ser derramado. Sangue, no Antigo Testamento, dos animais que apontavam para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito. Então, Cristo, ele se entrega como oferta e sacrifício em nosso lugar. Isso é a manifestação de amor. Deixemos uma aplicação já para a nossa vida, deixemos o exemplo de Cristo nos ensinar a caminhar em amor. O amor que se dá pelo outro. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo Jesus, que se entrega, mesmo não tendo pecado, para morrer e pagar o preço de pecadores como nós, ao aplicarmos isso na nossa vida, os nossos relacionamentos como igreja, como indivíduos uns com os outros, o termo uns com os outros é muito repetido nessa carta, justamente para ensinar a esses cristãos que é necessário aplicar esse conceito de amor na vida deles. Então, quando nós entendemos isso, nós nos damos em amor pelo outro. E isso faz toda a diferença, porque nós colocamos não somente nossos interesses à frente dos outros, mas em amor nós procuramos entender as necessidades, os dilemas, as dores do outro e nos compadecemos com elas. Nós nos colocamos no lugar do outro. Nós, inclusive, ficamos dispostos a sofrer a dor do outro, como se vivêssemos dispostos a nos sacrificarmos uns pelos outros. Então, essa é a ideia. E isso só é possível quando nós olhamos para esse amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus, principalmente na obra de salvação que ele realiza na cruz do Calvário, ao se entregar por nós aplicando isso na nossa vida, certamente nosso relacionamento mútuo vai ser impactado. Então, a primeira coisa que a gente aprende aí para caminhar no amor é olhar para Cristo como nosso maior exemplo. E entendermos também que esse amor ele deve ser puro. E aí a gente olha para o versículo 3 em diante e nós aprendemos o seguinte: fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que a ele resistem. Não vos torneis, pois, coparticipantes das suas ações. É o que o texto vai declarar. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Que o nosso amor deve ser puro. Deve-se abandonar, a exemplo do que nós vimos no estudo passado, as impurezas, as imundícias.
Nosso amor deve estar livre de qualquer indício de imoralidade ou impureza, que é o que diz o versículo 3. E aí a gente vai para os desdobramentos disso, porque mesmo palavras ou piadas, coisas que muitas vezes nós falamos por brincadeira em roda de amigos, que sugerem uma ideia de imoralidade ou impureza, devem ser abandonadas, porque são inconvenientes àqueles que são santos, como a gente vê no versículo 4. Esta é uma preocupação séria do apóstolo Paulo. Por quê? Diante de um contexto pagão, imoral, que era o contexto de Éfeso, os cristãos tinham que agir de forma diferente para que pudessem ser luz naquele lugar, para que pudessem expressar o amor de Deus, o amor de Cristo diante daquela sociedade que vivia e desfrutava do pecado como algo normal, como algo que fazia parte da vida deles. As pessoas imorais e impuras não têm herança, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, no reino de Cristo, mas experimentarão a ira de Deus, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Os cristãos são chamados para viver de forma diferente, caminhar no amor, com um amor que é sacrificial, livre de qualquer indício de ganho pessoal, avareza, ganho sexual, financeiro, todas essas coisas que o próprio apóstolo Paulo vão falar que estão ligadas à idolatria, devem estar separadas desse amor, um amor sacrificial, livre de qualquer um desses indícios. É o tipo de caminhada digna de nossa vocação como santos. É o que o apóstolo Paulo, santos é o adjetivo que Paulo usa quando ele vai introduzir essa carta, aos santos que estão em Éfeso. Então, para vivermos uma vida santa, e santo traz a ideia não de aquele que não peca, mas a ideia de alguém que é separado, deve ser alguém que caminha no amor. Nessa nossa caminhada nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade de sermos influência positiva no mundo em que vivemos. Aqueles cristãos, olha que desafio, aqueles cristãos vivendo dentro de um contexto pagão, idólatra, de sexualidade aflorada, de prostituição cultural, eles foram chamados para viverem de forma santa, separada, e testemunhar aquela cidade do Evangelho de Cristo Jesus. E para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que caminhar no amor, a exemplo do amor de Cristo Jesus. Mas os cristãos, e a gente vai avançar mais um pouquinho, os cristãos são chamados também a caminhar na luz, caminhar no amor e caminhar na luz também, que é a segunda parte desse texto, do versículo 8 em diante. Então, como isso é possível? Isso é possível primeiramente entendendo que nós, por sermos chamados por Deus, por não vivermos mais mortos em delitos e pecados, por sermos chamados por Deus das trevas, nós agora somos chamados para viver como luz no Senhor, é o que o texto vai dizer. Versículo 8, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Antes de vir a Cristo, nós andávamos em escuridão, em trevas, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, nos versículos 1 a 3. Mas agora, de forma diferente, nós somos luz no Senhor e devemos andar como luz no Senhor, ou seja, como filhos da luz, que é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 8, que nós acabamos de ler. O fruto, a consequência esperada de alguém que é filho da luz, não é outra senão bondade, justiça, verdade, características que são expressas aqui no versículo 9, onde ele vai dizer que pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. São conceitos, são atitudes que nós devemos reproduzir em nossa vida, viver em nossa vida. Nós devemos amar a bondade, a justiça e a verdade. Um cristão que é chamado para ser luz no Senhor, que é chamado para ser luz do mundo, filho da luz, é alguém que não suporta ver a injustiça e não consegue ficar calado diante da injustiça, diante da maldade, diante da mentira. Nós já vimos semana passada que um cristão verdadeiramente regenerado, chamado por Deus, é alguém
que cultiva a verdade, ama a verdade e não suporta a mentira. Aqui nós vemos Paulo repetir novamente isso. Ao produzir tais frutos, nós cristãos cumprimos nosso papel de luz, provando e demonstrando o que é de fato agradável ao Senhor, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. É o que ele vai dizer aqui. É isso, irmãos, hoje nós vamos até aqui. Semana que vem a gente conversa um pouco mais acerca dos versículos 11 em diante. Né? Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre como andarmos na luz, como andar na luz, melhor dizendo. Já falamos sobre como caminhar no amor, agora estamos falando sobre como caminhar na luz, com base nesse texto, e depois fecharemos falando acerca do caminhar na sabedoria. Lembrando que, como nós já vimos até aqui, caminhar no amor, na luz e na sabedoria é sermos imitadores de Deus, a exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado, que nos amou de tal forma que se deu como sacrifício para apaziguar a ira de Deus em nosso lugar, manifestando seu amor e também nos ensinando a ser luz, alguém que não vive mais nas trevas, na escuridão, mas que agora vive de forma diferente, de forma distinta, nutrindo e cultivando coisas como bondade, justiça e verdade. As pessoas que andam em trevas não suportam a verdade, não suportam a bondade, não suportam a justiça. Nós, de forma diferente, que não andamos mais em trevas, mas somos filhos da luz, como nós vemos no versículo 8, de forma diferente somos chamados a viver e viver essas virtudes, amar essas virtudes e espalhar essas virtudes, para que o mundo conheça Jesus Cristo, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Encerramos por aqui, vamos falar com Deus. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 11, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de meditarmos acerca da tua palavra. Continue falando aos nossos corações, continue abençoando os teus servos que se encontram nos seus lares. Deus, todos aqueles que tiverem contato com esse vídeo, com outros de nosso canal, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça-os compreender a tua palavra. Deus, mesmo sendo proferida e explicada por pessoas imperfeitas, falhas, que erram, nós somos humanos, somos pecadores, mas queremos entender a tua vontade, Deus, e viver de acordo com ela. Deus, nos ajude a entender e a viver e a aplicar a tua palavra no nosso dia a dia. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que assistiu esse vídeo até o final, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir aí, dar um joinha aí, dar um like aí no vídeo e continue compartilhando para os seus familiares e amigos. Um meio de você comunicar o evangelho também através das redes sociais. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho também para você receber as notificações quando nós publicarmos um novo vídeo, tá bom? Fique com Deus e um decorrer de semana aí abençoado. Que Deus te guarde, te proteja desse mal, desse vírus e de outros males também. Então é isso. Fique com Deus e um grande abraço.